Esse vídeo é importante. Acho importante. Muito importante. Importante. É importante. Bem importante. Acho que isso é importante. Fala, fiel! Saudações, saudações E aí? corintianas. E aí, Certo. Sara, tudo bom? Tudo certo. Um Ganhamos. episódio muito especial hoje, não especificamente por causa da vitória do Corinthians no último fim de semana contra o Bahia, mas por causa de um acontecimento específico nessa vitória. Muito específico e muito especial. Danilo, você torcedor corintiano já está por dentro, fez os 2 gols da vitória do Corinthians contra o Bahia nessa reta final de Campeonato Brasileiro de 2018. E Foram que gols, não? Que gols! Que Deve ter um gols. de bike ali. É. Quem diria? Jogou lá na segunda trave, bola pra dentro da pequena área. Gol! Danilo! E por conta disso, a gente já fez vídeo recentemente contando a história, foi do Jadson, no caso, e vocês gostaram, recebemos bons comentários, e agora, dando sequência a essa série aí dentro do Saudações, a gente vai fazer um vídeo semelhante contando a história do Danilo, e é uma puta de uma história. Nada mais justo, né? Não só pelo último jogo, né? Que fez os 2 gols, um golaço de bike, mas por todos os anos dele de Corinthians, por toda a carreira dele, que foi marcada por muitos títulos. Sara, você considera ele ídolo desde quando? Quando você teve a dimensão de que o Danilo era um ídolo do Corinthians? Cara, eu acho que foi logo no primeiro gol dele, que foi super marcante contra o São Paulo, um puta gol, e, cara, a gente olhou e falou, caraca, esse é o Danilo, né? Ali Eu acho que tinha nem ele potencial. tinha a dimensão da importância dele. Acho que demorou um pouco pra cada um ter a sua relação de ídolo com o Danilo e ele ter a noção de ídolo no Corinthians. Né? Sim. E ainda acho que é um bagulho que a gente só vai entender mesmo a dimensão disso tudo daqui a um tempo. O Vessone fala muito isso e acho que ele tem razão. Enfim, vamos lá. Começaremos aqui contando o começo de tudo. Danilo é um cara meio caipira e tem o porquê de ser caipira. Ele vem do interiorzão de Minas Gerais. Nasceu na cidade de São Ibia. Gotardo. Não, ele nasceu em São Gotardo, em Minas Gerais. Só que aí, ainda pequenininho, se mudou para Ibiá. Ibiá. Ibiá que tem seus 24 mil habitantes. É menos do que vai de torcedor num jogo na arena. E por lá, Danilo cresceu já jogando bola, familiarizado ali com o esporte. Pescando, ouvindo sertanejo, né, Danilo? Ah, eu gosto de sertanejo, né? Sertanejo todos aí antigos, as novas, a gente sempre tá ouvindo aí. Tem uns amigos cantores aí, a gente reúne, faz uma violada. Por lá, ele jogou no clube amador chamado Sparta, de Minas. E num jogo, num campeonato amador que ele jogava por esse Sparta, ele foi caçado ali por um olheiro do Goiás. E ainda novinho, foi pro Goiás. E detalhe, vocês vão ver aí, a Rafa vai colocar fotos do Danilo novinho. Reparem na cara de senhor de idade que esse ser humano já tinha. É uma Né? boa observação da Sara, ele já tinha uma carinha de senhor, De né? senhor de idade tinha. E aí, em 1996, há mais de 2 décadas, portanto, faz tempo, ele jogava lá pelo Goiás e já profissionalmente, rapidamente que chegou ao Goiás, já foi colocado para jogar no profissional e pelo profissional do Goiás, ele já engatou uma sequência. E aí, já falando aqui sobre a carreira do Danilo efetivamente, já engatou 8 anos consecutivos pelo Goiás. E foram 8 anos e 8 títulos. Exato, é uma média também importante porque você vai ver. É importante. Importante. Porque você vai ver ao longo da trajetória dele, né? Se a gente for fazer rapidinho aqui, clube a clube, que ele segue essa média até maior, na verdade, do que um título por ano onde ele joga nos clubes. E Isso ele mesmo muito fala em relevante. entrevistas que é muito importante pra ele permanecer vários anos num clube. Tanto Raro que a gente, isso atualmente, né? Bem raro. Tanto que a gente vai ver aqui todos os anos que ele passou, nos poucos clubes que ele esteve e a quantidade de títulos que ele conquistou por lá. Sim. Aí, em 2004, já estourado assim no cenário nacional, foi contratado pelo São Paulo, onde também conquistaria títulos importantíssimos. Em 3 anos de São Paulo, ele conquistou 4 títulos e foram títulos Bem importantes. bem importantes. Ganhou o Mundial, ganhou o Libertadores, né? E ele também se tornou um ídolo, digamos assim, no São Paulo. Já tinha sido ídolo no Goiás, ele foi revelado lá, ganhou destaque. Quando chegou no São Paulo, ele foi super importante no Mundial e também na Libertadores de São Paulo. E aí foi para o Japão, jogou no Kashima Antlers, um dos principais clubes do futebol japonês, que a gente sempre ouve falar muito em função do Mundial de Clubes, né? Na época era o Oswaldo, né? O técnico dos caras. Oswaldinho, olha aí, que viria a comandar o Danilo no Corinthians, num passado mais recente. E lá no Japão, nesses 3 anos, ele ainda foi mais vitorioso do que foi nos 3 anos de São Paulo. Por lá ele conquistou 5 títulos, e todos de expressão nacional, né? Sim. Ele se tornou uma espécie de imperador
foi referência lá, a torcida gostava muito dele, ele falou em várias entrevistas também que a relação com a torcida lá no Japão foi muito importante pra ele, foi muito legal. Aí, em 2010, aliás, antes da gente entrar aqui no Corinthians na história, é muito bacana também de perceber que o Danilo sempre termina um contrato com o clube. Sim. E aí só no ano seguinte que ele vai para outro clube. O Danilo ele não quebra contrato, ele não sai no meio de uma temporada de um clube pro outro. Sim. Então, além dele ficar bastante tempo num clube, ele fica até o fim, pelo menos, do contrato vigente. Fica a dica aí, viu, jogadores? Em 2010, aí aqui entra, acho que o que você, torcedor do Corinthians, mais gostaria de ver nesse vídeo, Danilo e Corinthians, a relação que começou lá em dezembro de 2009, na verdade, quando o Corinthians acertou a contratação do Danilo. Sim. E aí se apresentou em janeiro de 2010. E fica até o momento presente aqui, até 2018, são 9 anos ininterruptos. No fim desse vídeo a gente vai falar sobre o futuro do Danilo, do Corinthians. E nesses 9 anos ganhou 8 títulos. Títulos muito importantes. Títulos marcantes pra nossa história, né? Um Mundial, uma Libertadores, sem contar todos os outros aí, todos os brasileiros importantes e tudo mais. E o Danilo sempre foi protagonista ou sempre teve algum pezinho ali, ou a casquetinha do Danilo pra fazer a diferença em algum título. Assim, os principais títulos dessa trajetória de quase uma década vitoriosa do Corinthians tiveram participação muito importante do Danilo. Antes da gente entrar efetivamente aqui, detalhar a história dele ligada ao Corinthians, só pra fechar um dado importante que a gente foi falando de anos que o Danilo passava pelos clubes e os títulos que ele conquistava, olha que absurdo, meu. Ele ainda tá em atividade, então esses números podem aumentar, podem piorar do ponto de vista de média, mas enfim. São 25 títulos em 23 anos de carreira, gente. E a gente tá considerando aqui títulos considerados importantes pelos clubes, sabe? Não é título... Nacionais, mundiais, Libertadores. Sim, né? Você, torcedor do Corinthians, youtuber espectador do meu timão. Chegou a hora. Chegou a hora agora de falar sobre o Corinthians e o Danilo e essa relação de amor de 9 anos. Exatamente. Começou lá em 2010, a gente já falou aqui, e ele veio no meio de uma barca ali, né? Veio num apanhado aí de jogadores que chegaram no centenário do Corinthians, entre eles estava Roberto Carlos, o Yarley e o Tcheco, e aí o Danilo chegou junto com esses caras. Acho que nessa barca, o Danilo, por mais que ele fosse muito conhecido aqui pro torcedor da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, né? Pela passagem dele vitoriosa pelo São Paulo, no meio de tanta contratação, dá pra dizer que naquele ano ali de 2010, ele chegou um pouco ofuscado, eu diria. Dentre de tantas pessoas que chegaram junto, o momento que o Corinthians vivia, o centenário e tudo mais, ele ficou meio efeito ali. Ronaldo ainda, traz o Roberto Carlos e tal. Muitas mudanças, muitas novidades, e o Danilo ficou meio que esquecido aí. Mas, rapidamente, já fazendo seu primeiro gol em cima do São Paulo, um golaço, por sinal, inclusive, a Rafa vai colocar aí pra vocês. E... ele se destacou, né, e fez a gente brilhar os olhos aí. Assim, foi o primeiro momento e a nossa primeira relação com o Danilo. Por mais que tenha sido um ano em que o Corinthians não foi campeão de nada. Inclusive, aqui o Danilo e o Vini, a gente conversando com eles nos bastidores aqui das gravações, eles lembraram uma situação interessante. Lá no começo de 2010, o Corinthians estava procurando um jogador pra ser o camisa 10 daquele time fenomenal. Maestro. Isso, que, enfim, brigaria por tudo no ano do seu centenário e tal. E o Danilo, quando chega, primeiro que muitos torcedores já não estavam botando fé no Danilo. Nem lembravam onde ele estava, né? Exatamente. Um pouquinho pela identificação dele com São Paulo, segundo porque ele jogava no Japão, então muita gente não acompanhava, achava que era pouca expressão, né? Muita gente não botava fé. E ele mesmo, ao ser apresentado, não se colocou nessa condição de jogador que chegaria pra assumir a 10 e ser o maestro do time. Ele se colocou como um cara que iria compor elenco ali, o que bate com o discurso, sim, mais humilde que ele tem até hoje, na verdade. Né? Todo mundo esperando aquele 10 e o cara chegou e falou, pô, mas quem é esse cara? O Danilo, mano, tá no Japão. Eu acho, inclusive, que essa humildade, o jeito dele de lidar com as coisas, de falar, combina muito com o estilo dele de jogo, né? Não sei. Que muita gente critica ele hoje por ele ser um cara lento e não sei o que, mas, pô, ele mesmo fala. É elegante. Onde as pessoas veem lentidão, eu acho que é um futebol elegante. Ele mesmo fala, eu não preciso ser um cara veloz, eu sou habilidoso, e é isso. Aí no ano de 2011, aí sim, o Danilo conquistaria seu primeiro título com a camisa do Corinthians, o pentacampeonato brasileiro daquela temporada. E que participação que ele teve, né? Sim, já foi um jogador muito importante ali naquele campeonato, e um jogo especial, ele se destacou muito pelo Corinthians e novamente em cima do seu ex-clube, do glorioso São Paulo. Aí o Danilo já foi engatando aquela história maravilhosa que a gente conhece, né, de gols e partidas incríveis do Danilo contra o São Paulo. Viria a ser chamado aí de rei dos clássicos com a camisa do Corinthians. Terror, né? Nesse clássico aqui que a gente tá falando de contra o São Paulo, foi uma goleada de 5-0 do Corinthians lá no ano de 2011, no Pacaembu, e ele participou de 3 gols e fez um outro. 3 lindas assistências, assim, que cara... Fez um golaço, deixar o zagueiro de São Paulo no chão ali, dando carrinho. O Rogério foi lá embora, e a cara do Rogério depois do gol. Puta de um golaço, o Vini me deu aqui os números. A gente cita aqui que ele é o rei dos clássicos. Por que ele é o rei dos clássicos, Sara?
Porque olha só, em 9 temporadas jogando pelo Corinthians, ele teve 352 jogos, 32 gols e 12 gols foram em clássicos. 6 no São Paulo, 3 no Palmeiras e 3 no Santos. E aí, 2012, meus amigos, a gente na verdade não tava nem falando aqui pra vocês o que aconteceu. Que momento do Danilo. Acho que a Libertadores se destacou ali. Destacou bem, obviamente, né, como o principal feito do Corinthians e do Danilo, e ele foi um dos destaques daquela Libertadores. O Danilo jogou todos os jogos pra começar, Sim. os 14 jogos. A gente tá gravando esse vídeo agora, finalzinho de outubro, comecinho de novembro, e o Danilo soma nesse ano de 2018 13 jogos pelo Corinthians, pra você ter noção. Naquele ano, ele disputou todas as 14 partidas do Corinthians na Libertadores. Então era um cara muito mais presente no Corinthians, a gente entende por vários fatores. A gente vai chegar, inclusive, na tal da lesão dele de 2016. Pela sequência de jogos, né, que ele jogava todos os jogos, quase 90 minutos aí, foi muito importante. Isso. E nessa Libertadores, nos 14 jogos em que ele esteve presente, ele marcou 4 gols. 4 gols, os 4 inclusive em jogos no Pacaembu, jogando em Corinthians, jogando em casa. Na primeira fase ele fez nos 3 jogos no Pacaembu, contra o Nacional, contra o Cruz Azul e contra o Deportivo Táchira. E depois faria um gol importantíssimo, novamente no Pacaembu, contra o Santos. No jogo de volta das semifinais, naquele empate de 1-1. Inclusive muita gente, quando lembra Danilo e a Libertadores de 2012, por mais que ele tenha feito gols importantes, inclusive esse importantíssimo contra o Santos, ele é muito lembrado pela assistência que ele deu pro Sheik na final, pela assistência de calcanhar ali, um dos lances mais marcantes da história do Corinthians, inclusive tá lá com a assinatura do Danilo. E aí tem também mais um outro lance muito marcante do Danilo, que não foi um gol, mas foi quase um gol, que, né, quem marcou depois foi o Guerreiro, mas foi um chute do Danilo ali, né? Exatamente, meus amigos. Final do Mundial contra o Chelsea, o Danilo não fez gol, mas foi um dos personagens mais importantes daquela partida e do lance do gol em si. Naquele ano de 2012, não sei se dá pra gente dizer que foi o auge do Danilo no Corinthians, talvez 2013 também tenha sido um ano muito bom dele, mas em 2012 a gente resgatou uma fala do Tite sobre o Danilo, que ajuda a entender um pouquinho de forma simples, se você for pensar no que o Tite fala, mas já dá pra entender a importância do Danilo. Que ele representa, né, pro elenco. Exatamente. Abre aspas. Ele tem experiência, alguns têm maturidade e emprestam equipe. O Danilo é assim, a equipe dá o atleta e o atleta dá a equipe. Essa é a qualidade. Passando então para 2013, que talvez seja aí o auge do Danilo em termos de técnica, que ele acrescentou ao Corinthians, ele foi muito importante na final do Campeonato Paulista. Sim. Que ele tava no jogo com a Toquinha ali, porque ele fez o gol na Vila Belmiro. E fez um dos gols naquela final que o Corinthians empata com o Santos e é campeão paulista. E depois ele também marca um gol nas finais lá da Recopa contra o São Paulo. Novamente, São Paulo levando o gol do Danilo. Esse é um gol muito importante, numa final de campeonato. E pra ele também, pra história dele também, deve ser muito marcante, porque foi o primeiro e único título que ele levantou no Corinthians. Muito bem lembrado. O Danilo como capitão, apesar de ter levantado já, né, 8 taças no Corinthians, como capitão mesmo, foi só essa da Recopa. Bem significativa, né? Passando então pro ano de 2014, acho que é o ano que ele começa a perder espaço. Não dá pra dizer cair, assim, mas perder espaço no elenco do Corinthians, um ano em que o Mano Menezes chega, reestruturação ali no elenco, chega o Jadson, o Renato Augusto já tá em alta. Aí os caras mostraram que vieram e o Danilo foi perdendo espaço, foi ficando mais velho e tal, mas ainda assim importante. Só que o Corinthians também não ganha nada nesse ano. Passa para 2015, em 2015 o Corinthians volta a ser campeão brasileiro e o Danilo com a sua participação ali. Participação, não dá pra dizer que é um protagonista mais no elenco do Corinthians, mas tem uma participação simbólica muito, inclusive no jogo do 6-1, no jogo da taça contra o São Paulo. De novo, hein? Contra o São Paulo, 6-1 marcante, Danilo estava lá. Estava lá, não fez gol, mas deu assistência para aqueles que, para muitos, é o gol mais bonito da história da Arena Corinthians, aquele gol do Luca lá. Nossa, gol lá. Sim. Outro fato muito marcante que tem o Danilo e o Corinthians relacionado foi quando o Casuals veio até a Arena Corinthians naquele jogo. Em 2015. E o Danilo foi junto com o Sócrates. Olha que marca histórica para Danilo. Ele foi o único jogador, além do Sócrates, a trocar de camisa e jogar com a camisa do Casuals. Exatamente, naquele amistoso o Corinthians venceu por 3-0 na Arena. Aí, meus amigos, em 2016 vem, acho que o fato mais triste da carreira do Danilo, aquela lesão bem grave, um susto, né, pra todo mundo. Um susto que depois a gente viria entender a gravidade, na verdade, disso tudo, né? Ali em agosto de 2016, num treino fechado, que estava acontecendo no CT Joaquim Grava, num lance ali coletivo e tal, o Iago divide com o Danilo e ele quebra a perna, mas assim, foram 2 fraturas na perna direita, uma na tíbia, outra na fíbula. Uma possível amputação da perna, inclusive foi questionada, né? Exatamente, cara. Foi um bagulho muito grave, sabe? E o Danilo já era um cara velho, assim, já tinha jogado muito, e aí do nada uma
fratura grave dessa... Sim, o cara precisou sair do CT de ambulância, sabe? Foi pesado e pra muitos ali era o fim da carreira do Danilo. E não. Só que não, amigos. No ano seguinte, superando o próprio tratamento da lesão ali, a fisioterapia. Depois lesões musculares que foram causadas pelo tempo que ele ficou parado, então ele sempre que retomava o treinamento sentia alguma coisa muscular. Superou tudo isso. Pra no histórico jogo do Corinthians 3, Fluminense 1, o jogo da entrega da taça do Hepta na Arena, ele voltou de uma forma muito marcante, hein, sabe? Entrou em campo, trocou a faixa de capitão com o Jô e estava lá na nossa conquista do Hepta. Zidanilo is back. Aí agora em 2018, ele vem tendo também esse espaço reduzido no elenco, soma até agora que a gente tá gravando esse vídeo 13 jogos e 2 gols. Desses 13 jogos, só um ele foi titular, lá no primeiro semestre, e dos 2 gols que ele marcou nesse último fim de semana contra o Bahia. Mas não deixa de ser um cara muito importante no elenco do Corinthians. Tem estrela o moleque, né? Moleque. O moleque. O senhor. E, inclusive, a gente fica brincando aqui desse negócio do importante, mas ele é tão importante que ele vem ganhando renovações no Corinthians muito em função dessa importância extra-campo dele, do valor que o Corinthians dá pra ele, sabe? E é isso que agora vem sendo muito discutido para essa possível renovação, outra renovação do Danilo, para quem sabe ele engatar seu 10º ano no Corinthians, o que seria gigante. Você que tá assistindo aí, você renovaria com o Danilo para mais 1 ou 2 temporadas? A situação o Danilo quer jogar por mais 2 anos pelo menos, e o Corinthians num primeiro momento não pensa em renovar o contrato dele. Será que numa dessas, o Danilo quer 2 contratos, o Corinthians não quer nenhum, não consegue achar um meio termo e pelo menos ele fica para 2019? Não sei, será que é uma coisa que a torcida quer? Não sabe, hein? Você gostaria do Danilo mais 1 ano no Corinthians? Cara, eu renovaria mais 1 ano. Pelo menos. Pela importância toda que ele tem na história do Corinthians, do que ele tem nos bastidores, né? Como ele é relevante pra molecada da base, como ele é um cara de vestiário, ele fala bem, é humilde e tal. Sim. Ele é um cara que pode ensinar muito aí, acho que valeria a pena manter. Exatamente. E um outro acréscimo que eu faço ainda a isso é que o Danilo, no atual elenco do Corinthians, o elenco tá tão fragilizado escasso pelos desmanches e tudo, a gente não vê ainda uma sequência de contratações realmente que nos faça acreditar num ano de 2019 muito melhor. O Danilo tem a sua importância técnica também ainda. Ele entra e faz a diferença, né? Exatamente. É isso, essa é a incrível história de Danilo Zidanilo. Zida. Isso, um dos grandes ídolos da história do Corinthians, ouso dizer que no século é o principal ídolo do século XXI aqui do Corinthians. Sem dúvidas. E é isso. O que você achou aí do Danilo? A gente não falou alguma coisa que você lembrou? Qual foi o seu jogo ou gol marcante do Danilo no Corinthians? Por que o Zida é ídolo do Corinthians pra você? É isso aí. Quem que é o próximo que você quer que a gente faça a história aí do Corinthians? O Cássio? Romero? Não, hein? Olha aí, não sei. Enfim, é esse. Esse foi mais um Saudações aí. Até a próxima, Fiel. Vai, Corinthians!